Tananana. Eu não sei se eu gosto mais de gravar ou se eu gosto do antes de gravar. Sabe quantos pães que a gente come por dia? 6. Quantos? 6 pães de sal. E até tá passando mal, que agora eu ia passar mal mesmo, dona Rebeca. Eu pego manteiga, doutor, e viro a manteiga assim, como, só que eu tô parando agora, tô comendo 2 agora. Ô, louco. É isso, come 3 pães. Gente, olha que hoje eu me ajeitei. Ó, tuque. Tá encaixado. Hoje encaixou. Tava dando sempre na bica aqui. Agora descobri que tem um botão mágico. Ó aqui. Rapaz, ó. 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 Ajeitou. Aqui, ó. Deu pra acomodar o pânceps legal aqui agora. Agora, não, pelo amor de Deus, você fecha essa cortina que essas pessoas ficam me bisolhando aqui, bandinho de curiosa. Dá licença, tô gravando? A hora que eu tossi, Rebeca, você corta, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque a tosse, ela vem lá do íntimo. Não é uma tosse que eu tô sentindo assim, ó, vem vindo, não, vou... Não, eu tô falando... Calma, gente. Tô que nem aquela mulher do filme da família Addams, a Mortícia. Olá, meus amigos do intestino, tudo bem com vocês? Sejam todos muito, muito bem-vindos. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou me recuperando, sabe que em Curitiba a gente nem sempre consegue escapar de uma faringite, mas já estou em fase final de tratamento. Para vocês, meus amigos novos que estão chegando agora, entrem, fiquem à vontade, também sejam bem-vindos. Se vocês estão curiosos para saber sobre o que se trata o Papo Digestivo com a doutora Loana, é um podcast onde a gente sempre vai falar sobre microbiota, sobre intestino e o quanto isso impacta não só a saúde do nosso trato gastrointestinal, mas a saúde do nosso corpo. Olha só, se você quer perder gordura e manter esse peso, se você quer tratar a ansiedade e depressão, melhorar a qualidade do seu sono, dar um up no seu sistema imune, um maior equilíbrio metabólico hormonal, mais performance, com certeza a chave, a solução para todos esses problemas está no equilíbrio no microbiota intestinal. Ela tem que estar adequada e saudável. É o que eu sempre digo, cuide do seu intestino, que ele com certeza cuidará de você. Pessoal, recadinhos rápidos e necessários de todo o podcast. Nós somos uma comunidade que já entende o quanto que o intestino impacta tanto na nossa saúde quanto na nossa doença, né? Estou sempre falando aqui dos eixos, principalmente eixo cérebro-intestino, intestino-pele, intestino-doença autoimune. Só que muitas das pessoas não têm essa informação, que o intestino pode causar problemas mesmo à distância. Então, se você tem aí algum amigo, algum familiar, algum parente, passa o link do nosso podcast, quem sabe pode ajudar. E você também pode ajudar dando um like. Curte aí, porque daí o YouTube entende que é um material relevante e ajuda a espalhar essa informação que é do bem, ok? Agradeço desde já. Agradeço também a equipe minha maravilhosa do Cristal Podcast, que está sempre aqui. Dona Rebeca, Juba, Bruno, pessoal todo aqui, a Isa. E agradeço a todos eles sempre por facilitar a minha vida. E para vocês que querem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o que é essa tal dessa microbiota, o que a doutora está falando, me segue lá no meu Instagram, doutora Loana HV, é com O, os meninos vão deixar escrito aqui para você achar fácil lá. Tá bom? Gente, o assunto de hoje é o seguinte, é um assunto que está em alta, né? Tá por causa de muitos artistas aí que estão com essa situação do câncer coloretal, e nós vamos falar sobre situações, né? Estilo de vida, dieta, se nós estamos usando isso que nós temos nas nossas mãos para realmente fazer a prevenção do câncer coloretal ou se inadvertidamente nós estamos realizando diariamente situações ou hábitos que podem nos prejudicar em relação ao câncer coloretal, ok? Eu vou fazer antes uma introdução falando de uns números que eu acho bem interessante vocês conhecerem, depois a gente vai falar dos alimentos favoráveis, os prejudiciais ao câncer, vamos fazer o nosso momento reflexão, que vocês sabem que eu adoro, e vou falar sobre o próximo tema, que eu vou estar acompanhada, aliás, muito bem acompanhada, falando de um tema também muito novo, com muita novidade, principalmente em tratamento. No final eu explico para vocês, tá bom? Gente, vamos aos números do câncer aqui que eu gostaria de passar para você. Esses aqui são números internacionais, tá? Então se prevê que de todos os casos novos de câncer no mundo, 10% vão ser do câncer coloretal. Se a gente falar da mortalidade do câncer em geral, 9% vai ser responsabilidade do câncer coloretal. Mais da metade da população mundial vai apresentar pelo menos uma vez na vida um pólipo adenomatoso. Aquele pólipozinho que a gente encontra na colono e que se a gente tirar, a gente vai lá com uma alça,
tira esse pólipo, na cabecinha do pólipo ali está o tumor, a pessoa simplesmente acabou de fazer um tratamento preventivo. Então veja como são importantes esses números e como a gente tem que trabalhar muito o nível de informação ainda para baixar esse número do câncer coloretal que vem diminuindo, mas ainda é alto. Ele é o terceiro câncer aí nos países, tem alguns lugares que é segundo, alguns lugares ele é terceiro em incidência, tá? Aqui no Brasil tem alguns números interessantes também, ó. Tem um estudo da SOBED, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, feito com a Federação Brasileira de Gastro e a Associação de Coloprocto, que fala o seguinte, que no período de 2012 a 2021, então você veja, menos de 10 anos, a gente teve mais de 500 mil de hospitalização por câncer coloretal. Para ser específica, 658 mil internamentos. Isso significa um aumento de 2012 para 2021, um aumento de 64% no número de internações. Só em 2021 nós tivemos 20 mil óbitos. Isso significa, em relação a 2012, um aumento de 40%. Segundo o INCA, esse daqui é um dado bem importante que a gente já está trabalhando, segundo o INCA, desde 1990, a faixa etária das pessoas que são acometidas pelo câncer coloretal diminuiu. E isso levou, né, uma preocupação das associações, principalmente da Sociedade Americana de Câncer, que baixou a idade de triagem da colonoscopia, né, a primeira colonoscopia, para ver se a pessoa tem algum problema, de 50 para 45. Porque realmente, desde a década de 90, nós temos um aumento para faixas etárias de 40 até de 30. Calcula-se aqui, segundo alguns números da literatura, que aumentou de 1,3 de 1990 para hoje até 16% a incidência de câncer coloretal nos indivíduos mais jovens. Dados americanos, gente. Gostaria de falar aqui do Brasil ainda, ó. O INCA também calcula que no Brasil, no próximo triênio, 2023, 2024 e 2025, vai apresentar 44 mil novos casos por ano. E isso atingindo mais aqui a nossa região sul e sudeste, e levemente com um número maior incidente no sexo feminino. Então, gente, com esses números, o que a gente tem que refletir? Antigamente, a gente tinha câncer nas pessoas de idade, né? Vocês vão lembrar aí na família de vocês, eram os nossos tios-avós, os nossos avós que estavam velhinhos, as nossas células iam ficando senescentes, envelhecidas, sem capacidade de resposta, né? O sistema imune mais enfraquecido, e as pessoas tinham câncer. Hoje, o que a gente vê? Nos indivíduos jovens. Então, isso trouxe uma preocupação de tentar entender o que será que mudou. E realmente, quando a gente avalia todas as questões de estilo de vida, sim, o sono pode ter ficado um pouco pior, menos horas de sono, menor qualidade. Atividade física, eu acho que tem gente que treina até demais, tem alguns sedentários, mas eu acho que o que impacta mesmo nesses números e que a gente tem que olhar é para o nosso prato, se a gente não está colocando veneno ali. Porque realmente o nosso estilo, a nossa dieta, né, o nosso hábito alimentar mudou muito da última década para cá. E o que isso reflete em números? Lá nos Estados Unidos, eles têm ali um número que fala para a gente que até 50% dos casos de câncer coloretal poderiam ser evitados com mudanças no estilo de vida. Aqui no Brasil, o INCA também traz esse número, que é de 30%. Então, você imagina que eu falei aqui que o INCA calcula 44 mil novos casos para 2023. Se a gente caprichar, não fazendo só a triagem com a colonoscopia, mas realmente usando o nosso estilo de vida para mudar os nossos hábitos para mais saudáveis, a gente vai reduzir em 30% esse número. Sabe o que significa? 13.200 mil casos a menos. 13 mil casos e 200 a menos de câncer coloretal. Então, eu acho que é uma coisa que vale a gente investir na questão da dieta e nos nossos hábitos. Vamos esclarecer isso aqui para vocês realmente começarem a trabalhar de forma efetiva nesses bons hábitos que nos levam à saúde, tá ok? Vamos ver como é que anda o hábito do brasileiro. Isso aqui é interessante, ó. A gente tem uma pesquisa de orçamento familiar que é feita pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que avalia alguns dados orçamentários em relação à alimentação, né? E eles viram, num estudo que eles fizeram de 2002, 2003 até 2012, 2013, que o consumo de feijão, né, a quantidade de quilo de feijão per capita, né, por pessoa durante o ano, que era 14,4, baixou para 5,9. Gente, o feijão é nosso amigo, é um alimento de verdade, é um coringa na mesa brasileira, está desaparecendo. Houve uma redução de 52% no consumo do feijão. Agora, chuta aí, vamos ver, quem é que vai chutar quanto que aumentou os alimentos que a gente considera preparados, né, os prontos que estão lá no mercado, que são os processados, ultraprocessados. Nesse mesmo período, gente,
houve um aumento de 56%. Então, por aí, ó, vamos começar a observar como é que a gente está se movimentando em relação à alimentação, né? Será que a gente está trocando a nossa saúde por conveniência, por um preço mais barato, por mais facilidade? Temos que refletir aí. Álcool. Álcool lá, muita relação com o câncer coloretal, tá? Teve, nesse mesmo período, uma incidência, um aumento, né, de consumo de 19%. O que a gente chega à conclusão, então, aí, né, meus amigos do intestino? Que nós temos a saúde realmente nas nossas mãos. Que se a gente pode reduzir lá nos Estados Unidos em 50%, aqui em 30%, esse é um número muito grande, muito significativo de pessoas. E vale a pena a gente conversar sobre isso, colocar na mesa com o paciente e realmente começar, nem que seja lentamente, uma troca dos nossos hábitos, né? Quando a gente pega. Então, essa foi a introdução, tá? Vou começar a falar dos alimentos aqui. Primeiro, eu vou falar dos alimentos inflamatórios que levam à questão de principiar o câncer, né? Carne. Carne vermelha, todos os artigos, todos os trabalhos que a gente for ver sobre dieta, planos alimentares em relação ao câncer coloretal, tá lá citada a carne vermelha. Eles fazem aqui umas especificações. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês o que eles classificam como carne vermelha, tá? Porque tem gente que acha que porco não é carne vermelha. Então, ó, carne vermelha, vai a carne de boi, porco, cordeiro, carneiro, cabra, coelho e até avestruz colocaram, que aqui é de vários países, né, gente? Aí, carne branca, frango, pato, peru, peixe e ganso. Carne vermelha fresca. Carne vermelha fresca é aquela que você vai ali no açougue e compra, ou o açougueiro coloca lá no pacotinho para você leva para tua casa. A carne vermelha processada, já diz o nome, é que ela passou por algum processo. Qual processo seria esse? Um processo de cura, um processo de salgar, um processo de defumação, um processo de fermentação, um processo de adicionar qualquer substância à carne que seja para realçar o sabor, também é uma carne processada. E também substâncias que estão ali para aumentar, né, a durabilidade dessa carne dentro desse plástico. Então, tudo isso considera uma carne vermelha processada. Quais são as carnes vermelhas processadas? Ó, aí vai. Senta aí que tem muita gente que come, hein? E todo dia. Presunto, salame, peito de peru, mortadela, salsicha, linguiça, bacon. Todas essas carnes são consideradas carnes vermelhas processadas. Bom, conhecendo que a carne vermelha é carne branca, carne vermelha fresca, carne vermelha processada, eu vou falar para vocês qual que foi a classificação que a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer deu para a carne já em 2015. Ela considerou a carne vermelha processada grupo 1 e a carne vermelha fresca grupo 2 em relação aos alimentos que estão relacionados ao câncer. O que significa grupo 1? Então, a carne vermelha processada é grupo 1. Que ela tem evidência suficiente mostrando que ela é cancerígena, tá? Tá no mesmo grupo que cigarro. A carne vermelha fresca, ela é provavelmente cancerígena, então ela já está no grupo 2A. Recomendação internacional em relação ao consumo da carne vermelha para o nosso dia a dia, tá? Carne fresca 300 gramas na semana. Seria 3 dias de 100 gramas ou 2 dias de 150 gramas. Para a mulher, 2 vezes 100 gramas na semana, tá? Em relação à carne processada, qual que é a recomendação? Não ingerir. Porque se ela é considerada grupo 1, né, que ela tem evidência suficiente comprovando que ela é cancerígena, eles calculam que não existe uma segurança em relação a sugerir uma quantidade, né, que possa garantir, ó, isso aqui é seguro, você pode comer. Não existe. Então, a recomendação é que realmente não consuma, tá? Não haja ingestão da carne vermelha processada. Vários trabalhos, né, gente? Eu peguei uns aqui que tinham um número muito grande, que são números significativos. Tem uma investigação prospectiva europeia de câncer e nutrição, que pega aí 500 mil pacientes, que mostra um aumento de 20% nos casos de câncer coloretal naqueles que se consideram consumidores habituais versus os consumidores ocasionais, os que não consomem. Já um outro estudo norueguês avaliou mulheres, né? E ele viu que as mulheres que consomem 60 gramas de carne dia têm o dobro da incidência de câncer do que aquelas que comem 15 gramas dia. 15 gramas o que é? 15 gramas é uma fatia de bacon, tá? Então, é bem pouquinho, né? Outros estudos fazem comparação, olha só como é que é legal isso daqui que bate com a classificação que eles deram, né? A carne vermelha processada. Se você comer a carne vermelha fresca, 100 gramas todo dia, a incidência de câncer nesse grupo é de 17%. Se você diminuir pela metade, 50 gramas por dia, e ingerir a carne vermelha processada, a incidência do câncer coloretal vai para 18%.
Então, metade da quantidade é 1% mais incidente. A carne vermelha processada, gente, vamos tentar evitar aí, né? Já em relação à carne branca, vários trabalhos, vários estudos com N significativos, meta-análises. A pessoa não comendo, comendo pouco, comendo muito, não tem relação nenhuma com o câncer coloretal, né? Então, as carnes brancas é onde a gente tem que focar para quem quer realmente comer proteína animal, focar nessas carnes que são as mais indicadas, ok? E vocês podem perguntar, né? Por que, gente? Por que a carne vermelha faz mal afinal? Então, quando a gente fala que aqui nesse podcast a gente vai falar da microbiota, então eu vou explicar uma situação para vocês. Eu estava aqui com o Marcos Vinheschi, né, que é o oncologista, e a gente comentou, gente, todas essas recomendações a gente já tem de faz tempo, né? Que não é para comer excesso de carne vermelha processada, é para colocar fibras, mas a gente não sabia como é que acontecia isso. Sabe como que acontece? A carne vermelha, se ela não tem uma metabolização da nossa microbiota, essa carne não gera produtos tóxicos. Então, é a microbiota que, ao receber a carne vermelha, faz o processamento de alguns componentes dietéticos que tem ali, que viram componentes tóxicos da célula colônica, que é a célula do intestino, e que desenvolvem, né, iniciam esses processos aí que estão relacionados com a tumorigênese, que é a formação do câncer. Então, quais são esses produtos que estão ali na carne vermelha? Principalmente o ferro M e a arginina, que levam a resposta inflamatória e tornam o ambiente intestinal mutagênico. Como é que acontece isso? O ferro M, quando ele chega no intestino, as bactérias fazem uma metabolização sobre esse ferro M, transformando ele em fator M citotóxico. Esse fator M citotóxico, gente, ele vai ali na camada do intestino. A camada do intestino, diferente da pele, da bexiga, de outros locais, é uma camadinha de célula só. Então, esse fator M citotóxico, ele começa a agredir essa célula do intestino, ela sente que ela precisa se repor, se reparar, começa uma proliferação que vem desde as criptas do intestino, começa uma hiperproliferação e uma hiperplasia celular. Então, isso, quando a gente está vendo do ponto de vista de câncer, não é legal, tá? Esse fator M citotóxico também, ele gera espécies reativas de oxigênio, que fazem dano ao DNA da célula. Nós temos também a questão desse ferro M, ele impede a apoptose. O que é isso? Todas as nossas células, ela tem uma morte celular programada, né? As células vão ficando senescentes, envelhecidas, e elas têm uma morte programada. Esse ferro M, ele aumenta esse período de vida da célula. Então, vai juntando todos esses fatores. Gente, cada mecanismo desse que eu estou citando são mecanismos complexos que acontecem a nível ali da célula, são sinalizações que acontecem no teu intestino, mas também eu acho que não é nem o caso de eu explicar, mas só para vocês entenderem como tem realmente várias vias inflamatórias e metabólicas agredindo ali a célula do intestino que vão levar ao processo do câncer, tá? Todas somadas, porque um câncer, ele nunca vai ser uma questão única agredindo uma pessoa. É um conjunto de fatores que favoreceu o desenvolvimento. Então, só na questão da carne, você já vai vendo quantas questões tem aqui, né? Nós temos também que esse M modificado, nós temos o nitrito que vem na carne para conservação, e esse M favorece a fermentação, a metabolização das bactérias em cima desse nitrito, formando compostos nitrosos, que também não são legais. Na carne, nós temos a hemoglobina, nós temos a mioglobina, né? Que são substâncias que vêm ali na carne, e elas se ligam a esse nitrito, formando N-nitroso-hemoglobina, N-nitroso-mioglobina, que também prejudicam as células. Tem a arginina que eu citei ali no começo, né? Que é o M e a arginina, que são os dois mais estudados. Elas são precursoras de poliaminas, que são precursoras de putrescina, espermidina, esperimina, que também são substâncias que não são legais, tá? Bom, somou tudo isso, né? Tem também o enxofre, gente. Tem o sulfato, o sulfito, tem também os aminoácidos que vêm, também fornecem o enxofre que tem a cisteína e metionina. Nós temos as bactérias redutoras de enxofre, que transformam tudo isso em sulfeto de hidrogênio, que também é outra substância que a gente não quer, que não é legal, porque também fazem lesão no DNA da célula do intestino. Então, gente, o que nós vamos fazer com a carne? Quem gosta da carne aí tá triste, né? Poxa, eu quero comer carne, como é que a gente vai fazer? Recomendado, né? Diminuir, porque aqui o consumo do brasileiro vem diminuindo, vou até trazer os números aqui para você, mas a gente come carne no almoço, no jantar, todos os dias da semana. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que reduzir o consumo da carne vermelha para 2 a 3 vezes na semana, chegando nessa quantidade de 300 gramas na semana, tá ok?
Nos outros dias, as carnes brancas, os ovos ou a proteína vegetal. Nós temos também o método de cocção da carne, que isso aqui dá quase outro episódio, tá? Então, quando a gente tem, por esses guias internacionais, quando a gente tem métodos de cocção, né, que são rápidos, alta temperatura, e só dá aquela selada na carne, sim, tipo churrasco, aquilo ali gera também subprodutos tóxicos, tá? Então, a orientação é a cocção com a temperatura mais baixa por um período mais prolongado. O que que seria isso? Carne de panela, né? Umas carnes de forno, que são as carnes que trariam uma maior segurança ao consumo da proteína animal, proteína vermelha, tá bom? Eu tenho uma receita que vocês vão ver a foto aqui, a Rebeca vai colocar para vocês. É de umas almôndegas que, olha, gente, se você olhar, você vai dizer que é de carne. É feita de vegetal. Eu vou colocar para vocês não desanimarem, para vocês variarem aí entre os pratos de proteína animal. Muito legal, a criançada come, adora. Vale a pena vocês fazer. E quem quiser as receitas que eu vou citar hoje, coloca ali nos comentários do podcast ou e-mail, tá bom? Que daí eu vou mandar. E como que tá o consumo de carne no brasileiro? Brasileiro, o que você acha, Rebeca? Come muita carne? É? Eu achei bem interessante os números aqui, viu? Em relação à carne, ó. Tem uma Associação Brasileira de Proteína Animal. Não conhecia isso daqui, não. Associação Brasileira de Proteína Animal. O que que eles falaram? Que houve um aumento da carne suína, gente. De 14 para 18 quilos, né? Foi um recorde em 2022 da carne suína. 18 quilos por ano, né? Por pessoa. E houve uma queda no consumo da carne bovina. Foi o menor nível nos últimos 26 anos, segundo essa Sociedade Brasileira de Proteína Animal. Não se sabe, né, devido aos questionários, está em 24 quilos, 24,8, arredondando 25 quilos de carne bovina por ano por pessoa. Teve anos que já chegou a 52, você pensa, era o dobro. Então, eles estão diminuindo a bovina, aumentando a suína. E calcula-se, né, pelos questionários que eles levantaram, que seria pelo preço da carne, por questões religiosas, ambientais e até por alguma condição clínica que impediu a pessoa de comer a carne vermelha, tá? Mas mesmo, gente, com esse número de 24,8 quilos, que eu queria que vocês refletissem, né? Vamos arredondar aí para 24, são 2 quilos por mês. 2 quilos, 24, 2 quilos por mês, né? 500 gramas por semana. Ainda é muito, mesmo com o consumo reduzido, ainda a gente está ingerindo muito. Vamos tentar adaptar para essas situações que eu coloquei ali em cima, tá bom? Saímos da carne, vamos lá para a gordura. Será que a gordura prejudica? Bom, dados recentes nos mostram o seguinte: quando a gente come gordura, né? Então a carne já tenta tirar a gordura, também pega as carnes mais sequinhas, tá? Porque o que a gordura faz? Quando a gente come gordura, o nosso fígado ele produz os sais biliares primários, que estão no fígado, vão para a vesícula, e a vesícula contrai, jogando esses ácidos biliares para fazer a emulsificação de gorduras. O que que seria isso? Tem que digerir e absorver as gorduras no intestino delgado. Então, esses ácidos biliares primários são reabsorvidos no intestino delgado e tudo ok. Uma quantidade muito pequena de ácido biliar primário passa para o intestino grosso e ali com aquela quantidade, né, fervilhante ali de bactérias, elas também metabolizam esse ácido biliar primário, gerando ácido biliar secundário, que hoje está muito envolvido na formação do câncer coloretal. Então, o ideal é ter o mínimo possível de ácido biliar secundário mais ácido biliar primário. Se a gente pega o pessoal que mora na África ali, os africanos rurais, eles têm uma quantidade muito pequena, uma incidência muito baixa de câncer. Eles têm uma dieta rica em fibra e baixíssima em gordura, né? Então, se a gente pegar as fezes deles, a gente vai ver que a quantidade de ácido biliar secundário é quase zero, muito mais ácido biliar primário que está ali no intestino delgado, e a presença de uma bactéria, que é 7-alfa desidroxilante, que faz essa mudança do ácido biliar primário para o secundário, muito pequena. Se a gente pegar agora os afro-americanos, que têm uma dieta ocidentalizada, muito cheia de gordura, você vai ver que o perfil nas fezes desses indivíduos é completamente outro. Já tem muito mais ácido biliar secundário, mais da presença dessa bactéria, e ácido biliar primário numa quantidade inferior ao que seria mais adequado, né? E a mudança, gente, na dieta, ela acontece muito rápido. Eles colocaram uma dieta para esses africanos rurais com mais gordura e menos fibra. Em 15 dias, eles começam a apresentar a microbiota dos indivíduos afro-americanos. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é que quando a gente dá essas notícias, esses números, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Nossa, faz 3 finais de semana que eu tô comendo carne com gordura. Gente, não acontece assim, tá?
câncer ele leva anos para acontecer. Ele tem as lesões pré-neoplásicas, são os pólipos, que são uma oportunidade da gente tratar, né, sem esse câncer se disseminar. E também a gente precisa de um padrão alimentar crônico, né? O que que é isso? Não é você comendo 1 mês, 2 meses que você vai fazer um câncer, tá? Então esse é um padrão crônico. A gente muda a microbiota, mas as questões das alterações que ocorrem ali para gerar o câncer, isso tem que ser constante, tá bom? Então quando a gente muda para o bem, veja só como é rápido. 15 dias você já mudou. E se você caprichar aí no estilo de vida e na dieta, isso se perpetua e se mantém e vai criar aí um ambiente anti-inflamatório no teu intestino, tá bom? Vamos ver. Álcool. Álcool é uma coisa aqui que aumentou muito na pandemia, viu, gente? Aumentou muito o consumo de álcool. Principalmente indivíduos jovens, os que já bebiam, começaram a beber muito mais. Claro, né, pelas questões da ansiedade, as questões financeiras, vieram muitas questões pesadas aí. E o álcool, ele foi um método de compensação, né? O consumo do álcool, ele está associado ao aumento de risco de câncer coloretal. E uma coisa importante, passar a informação para vocês, ele é dose dependente. O que que significa? Quanto mais você beber, maior é a incidência de câncer coloretal. Então isso é bem legal, os trabalhos, né, que a gente lê aí sobre alimentação, e hoje tem trabalhos muito bem desenhados que mostram o tipo de bebida, né? Por exemplo, cerveja. Quem bebe mais cerveja é mais câncer no reto do que no intestino, né? Eles notaram associação positiva para vinho, para cerveja, para destilado. Então eles sabem qual bebida que mais predispõe, qual região do intestino, qual a quantidade. Então são trabalhos muito bem construídos, né? Interessante esses números para a gente guardar e levar para nossa vida prática. Então, o consumo crônico de álcool, gente, álcool é o maior disruptor da microbiota intestinal, né? O dia que você está bebendo, com certeza pode fazer uma oração, 1 minuto de silêncio, que você está matando vários micro-organismos lá bons do seu intestino. Faz uma disbiose, né? A gente acaba selecionando bactérias ruins. A gente tem diminuição do muco. As células do intestino, elas abrem, deixando o teu intestino cheio de rachaduras. Normalmente, na luz do intestino, tem várias substâncias tóxicas, metabólitos que vêm de substâncias, né, do exterior, que estão ali no teu intestino, organofosforados, substâncias tóxicas do meio ambiente. Nós temos produtos metabólicos tóxicos das próprias bactérias. Nós temos pedacinhos das paredes das bactérias, que a gente chama de LPS, as bactérias morrem. Tem fragmentos das paredes dessas bactérias, tudo isso passa para a corrente sistêmica devido a essas rachaduras que o álcool propicia na mucosa do teu intestino. Essas substâncias fazem uma inflamação sistêmica. Esses pedacinhos de bactéria entram no receptor da insulina, fazendo resistência periférica à insulina, faz síndrome metabólica, e isso está associado ao desenvolvimento do câncer no álcool, tá? Além do que, o álcool diminui umas bactérias que são muito boas, produtoras de butirato. Eu logo vou explicar quando eu chegar nas fibras, que são bactérias que se esforçam para produzir muitas substâncias anti-inflamatórias e manter muito adequado e saudável a luz, né, do seu intestino, ali onde estão as bactérias, né, dentro do seu intestino. Então, gente, vamos falar do álcool no Brasil. Eu estou sempre puxando o número para cá, porque às vezes a gente fala um número da Europa, fala um número lá dos Estados Unidos, parece que não condiz com o nosso, né? No Brasil, o álcool, a gente considera uma dose de álcool 14 gramas de álcool puro. Isso seria 150 ml de vinho, 350 ml de cerveja ou 45 de algum destilado, né? Eles consideram um consumo moderado 2 doses por dia, né? Então seria 28 gramas por dia, ou as 14 gramas no final de semana, que tem gente que não bebe dia de semana, mas acaba acumulando essa dose toda lá no final de semana, né? Isso é considerado, segundo essa estatística, um consumidor de bebida alcoólica moderado. Nós temos também nesse número aqui, olha, que em 2021, 18,5% da população brasileira era considerado um consumidor abusivo, ou seja, mais do que 14 doses na semana. Então, eu acho que a gente está num número alto aí de consumo de bebida alcoólica, né? O Instituto Brasileiro do Fígado nos conta que 55% dos brasileiros acima de 18 anos consomem bebida alcoólica, sendo que 1/3 desses consomem toda semana. Gente, é uma reflexão para fazer aí, né? O quanto que essa bebida aí está prejudicando e está aumentando a incidência do câncer coloretal. Fumar, esse daqui é um dado que me assustou um pouco, até como médica, porque o fumar está associado ao risco de câncer coloretal com um período de latência de 25 anos. O que significa isso? Se eu fumo hoje, fumei, né, por um período, eu tenho 48, meu colega aqui tem 48 e nunca fumou. Se eu parar de fumar hoje, o meu risco para ter câncer coloretal vai ficar igual ao dele 25 anos depois que eu parei de fumar.
Então, você qual que é a importância do cigarro, né? Tanto que ele é considerado também, junto com a carne vermelha processada, né, não é um alimento, mas tipo uma substância do grupo 1, que ele é cancerígeno, considerado cancerígeno, né? Fumar, o que ele traz no nosso trato gastrointestinal? Ele altera muito a qualidade de uma mucina, né? Uma substância que tem ali no muco. Então, ele deixa um muco que protege essa única camadinha de células que tem ali no teu intestino, que eu já expliquei, uma camadinha protegendo o teu sistema imune, uma camadinha protegendo o teu intestino, só essa camada de célula. Ele diminui esse muco. Esse muco vai ficando mais fino, ele ficando mais diluído, mais fraco, e isso permite que as substâncias tóxicas que estão ali na luz do seu intestino vão chegando perto da célula intestinal, que é isso que a gente não quer, né? Que a gente tem vários mecanismos de defesa para deixar a nossa célula intestinal ali protegida, como se fosse um diamante. Um número aqui do Brasil que eu consegui foi que o vape, né, entre 2018 e 2022, quadruplicou o consumo no Brasil. O cigarro é uma substância bem estudada, né? Então, o cigarro, a gente conhece bem as substâncias que estão ali, os efeitos deletérios. Agora, o vape não, né? A gente tem uma substância líquida ali, não sei, parece que tem glicerina, tem outras situações. Então, a gente não sabe o que isso vai dar, principalmente nesses indivíduos mais jovens, né? Então, vale uma reflexão da gente conversar com os nossos adolescentes aí, para a gente tentar reverter essa questão. Fibra, gente. Fibra sempre foi muito polêmico, sabe? Na literatura. Apesar da gente saber que a fibra, né, tem muito representada ali na dieta mediterrânea, que é uma dieta que é uma das dietas mais estudadas e que a fibra é saudável, os trabalhos eles não eram muito bem padronizados. Um usava fibra solúvel, outro usava fibra insolúvel, usava por um tempo X, um usava uma quantidade. E veio agora um trabalho fresquinho, gente. 30 de maio de 2023, saiu agora. Saiu ali de Xangai, na China, e trouxe o seguinte para nós, que as fibras, elas não só diminuem a incidência de câncer coloretal, como câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de intestino delgado, que é uma questão, mas é baixa frequência, mas tem, mama, ovário e endométrio, tá? Então, o que eles verificaram lá? Realmente o consumo de fibra está baixo. Ali no pessoal de Xangai, 9 gramas por dia. Eles viram que o pessoal da Europa, 14 a 22. E eles recomendam de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Então, sabe quando a gente arrasa, que a gente está colocando ali 2 fatias de batata doce? Tá precisando mais fibra no nosso prato aí, tá bom? A fibra dietética, ela tem um poder de fazer o seguinte. A fibra, pela presença mecânica dela só no intestino, ela já faz benefício, né? A fibra, ela vem varrendo substâncias tóxicas, ela aumenta o volume das fezes e isso faz um aumento, ela facilita a eliminação das fezes. Ela dilui os carcinógenos que estão ali na luz intestinal e, levando as fezes para fora, diminui o tempo de contato desses carcinógenos com a luz do intestino, né? Que pode levar à inflamação e começar todo esse processo deletério ali nas células, que, como eu já falei, é uma camada única e a gente quer muito bem protegida. Então, quando a gente tem obstipação, né, que é uma questão que todo paciente pergunta se tem mais tendência de câncer coloretal, porque o paciente obstipado, ele fica com essas substâncias tóxicas, monta uma microbiota secundária, gera produtos inflamatórios tóxicos para as nossas células e vai começando essa situação que a gente não quer que está envolvida no processo de formação aí do câncer. Então, a fibra, ela acelera, né, essa eliminação. Lembrando que sempre que tem fibra, sempre que a gente tem uma sementinha boa em qualquer solo, precisa do que, gente, para dar certo? Água, tá? Não adianta só colocar a fibra. Nós temos também que as fibras, lembra que eu expliquei dos ácidos biliares? Os ácidos biliares primários, que não dá problema pra gente. A fibra dietética, ela se liga nesses ácidos biliares primários, impedindo também que eles vão a ácidos biliares secundários. Essa fibra, ela diminui o pH, também diminuindo a situação de certas bactérias na transformação do biliar primário pro secundário. E as fibras, elas servem de comida não pra gente, né? Você veja que todas as questões que eu coloquei aqui, todos os alimentos que a gente está citando, sempre tem um metabolismo intermediário da microbiota ali. E nas fibras, que é uma situação boa pra gente, a gente tem essa situação favorecendo o processo de desinflamação. Então, essas fibras a gente ingere, mas a gente não digere. Quem digere são as bactérias que estão ali no nosso intestino grosso. E quando elas fazem essa fermentação bacteriana, elas geram subprodutos anti-inflamatórios, principalmente propionato, acetato e butirato. O butirato é um dos mais estudados, né? O butirato, ele tem ação em vários
mecanismos ali a nível local de célula. O butirato ele serve como um componente energético para abastecer a célula do intestino. O butirato ele age em vias que levam à apoptose, levam à morte e levam à dificuldade de proliferação das células cancerígenas no intestino. Então, as fibras, elas são muito importantes na nossa dieta. Elas podem ser fibras solúveis ou insolúveis, isso de acordo com a reação delas frente à água, né? As fibras solúveis, elas estão mais presentes nas frutas e nas verduras. E as questões dos legumes e as questões da fibra insolúvel, nós temos mais os grãos e os cereais integrais, tá bom? Essas quantidades, gente, a gente tem que estar sempre falando com o nutricionista para que monte uma dieta equilibrada, tá ok? Em relação às fibras, gente, eu gostaria de falar que fibras são os prebióticos, né? Tudo que nós não digerimos, hoje é classificado como fibra. Então, nós temos, eu gosto de citar muito, que são 2 carros-chefes que eu acho que devem entrar em toda dieta. A alcachofra, não sei se vocês gostam da alcachofra, gosta, Rebeca, alcachofra? Vou te dar uma segunda chance depois com outro alimento, ela não gosta, gente. A alcachofra a gente pode fazer assada, às vezes é um modo de preparo, sabe? A gente não sabe preparar. A alcachofra assada com um molhozinho que a gente faz, que é de limão siciliano, para você mergulhar as pétalazinhas ali e comer, ó, boa. Outra questão que é cheia de fibra, que eu amo, já fiz várias receitas lá em casa, até quem puxar ali no meu Instagram lá antigo tem, é a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde é fibra pura. Então, ela é o amido resistente. Quando você tem a banana verde, gente, que você tira ali do cacho, ela é amido resistente, ou seja, a gente não consegue digerir esse carboidrato. Quando a gente vai deixando ela amadurecer, ela vira amido sensível. Aí já começa a ter caloria, já começa a ficar amarelinho, já começa a ter gosto, já começa a reverter em açúcar no nosso sangue. Então, aqui nós temos já a questão da banana que a gente conhece e compra no mercado. Então, eu desci aqui em Morretes, né? Morretes, que é a nossa serra aí, para pegar lá nas costas um cacho de banana verde. Mas tem que ser aquele de banana verde mesmo. Se você deixar passar 2, 3 dias no chão ali, ela já vai ficando doce. Qual que é o problema disso? Ela ainda tem bastante amido resistente. Só que se você for usar ela numa receita salgada, eu uso muito lá em casa, eu não uso farinha para engrossar as coisas, né? Então eu uso a biomassa de banana verde para colocar para engrossar o feijão, para engrossar um molho de tomate orgânico, para engrossar um caldo de carne. Então eu tenho ela congelada, né? Porque daí eu pego essa banana verde, a gente corta a banana sem deixar lascar a casca, né? Ela tem que estar bem inteirinha, porque ela vai para pressão, vai para panela de pressão, senão ela estufa lá dentro. Então você coloca as bananas ali na panela de pressão, cozinha ali depois que vai a pressão por uns 30, 40 minutos. Depois você tira, descasca, coloca no liquidificador. Coloca um pouquinho de água filtrada para você bater essas bananas já cozidas. Não pega a água da panela de pressão. É uma água viscosa, é uma água colenta. Não é usar para isso dali para comer, tá? Aí você tritura a consistência da biomassa, você que vai dando com a quantidade de água, dependendo da qualidade do teu liquidificador também, né? Que tem uns que não rodam. E você vai congelar. Eu congelo. Congelo, às vezes, em quadradinhos ali da forminha de gelo, em porções maiores, para fazer o brownie de chocolate, né? O brownie de biomassa com chocolate e nozes. Gente, dá densidade, né? Você consegue sentir sensação gostosa no teu estômago de que caiu alguma coisa ali. Caloria zero, chocolate amargo, nozes, que também são as oleaginosas boas. Então, tem o mousse de biomassa que eu faço também. Para quem colocar o e-mail ali, né, Rebeca, o e-mail ali no nosso comentário do podcast, a gente vai mandar, então, a receita da almôndega com vegetais, alcachofras assadas com molho de limão siciliano e o brownie de biomassa com chocolate e nozes, tá ok? Dá para comprar no mercado também. Antes era muito caro. Quando veio essa moda da biomassa, o pacotinho pequeno era caríssimo. A gente fazia um bolo para a família, não tinha nem condição. Então a gente compra e faz. Hoje eu já compro, não tenho tido tempo de ir para Morretes, não. Fazer muito trabalho no podcast aqui, sabe, Rebeca? Aí a gente compra pronta. Bom, fora a fibra, eu gostaria de falar do ômega 3. Ômega 3 é uma suplementação que às vezes algumas pessoas esquecem, né? Quando a gente fala de alimento, tá no salmão, tá no atum, tá na sardinha, tá no bacalhau, tá no agrião, tá no espinafre, alguns óleos vegetais, couve-flor. E o que que eles viram? Eu achei isso aqui muito interessante, porque tudo que a gente tira para doenças, né, a gente pode extrapolar para manutenção de algumas situações nossas. Como, por exemplo, indivíduos que têm um câncer hereditário, que é a polipose adenomatosa familiar, então você entra no intestino do indivíduo desse, que tem 20, 25 anos, está cheio de pólipo, né? E para fazer o controle desses pólipos é difícil.
Então, às vezes, se dependendo do pólipo que acha, da biópsia que tira, é indicado retirar o intestino da pessoa. E esse pessoal aqui fez um trabalho dando 2 gramas de ômega por 6 meses. E eles viram que tanto a quantidade quanto o tamanho dos pólipos reduziram em 20 a 30%. Talvez não seja um tratamento efetivo para paciente que tem tanto pólipo, mas imagina você, que tem um histórico de câncer familiar na família, tirou um pólipo e nós temos esse número aqui do ômega 3. Se não é interessante, aliás, super interessante, você manter uma suplementação de ômega 3, 2 gramas, pelo resto da sua vida. E eles viram que o ômega, ele deve provavelmente estar envolvido não só impedindo a iniciação como a progressão, mas também as metástases à distância, porque a sobrevida dos pacientes que usaram o ômega 3 a longo prazo foi melhor, tá? Vou falar um pouquinho das vitaminas e dos minerais. Tem algumas coisas que estão bem sedimentadas, já tem os estudos robustos, tem outras coisas que estão estudando ainda, estão em fase clínica 2, né? Estão começando a trazer para estudos em humanos, mas acho interessante a gente colocar, porque isso aqui são coisas legais que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Veja só, a vitamina D, né, ela já tem comprovado os efeitos anticancerígenos e imunológicos de longa data. Se você colocar ali no PubMed, vitamina D e câncer, vai sair mais de 30 mil artigos, tá? Vai se divertir. Então, manter um nível adequado de vitamina D é fundamental nessas questões quando a gente fala de prevenção ou pós-tratamento cirúrgico, ou em quimio ou em rádio dos pacientes de câncer. Então, a vitamina D tem um estudioso aqui no Brasil, que é o Cícero Coimbra Galli, que ele fala que é um erro a gente não ter nos nossos livros de oncologia como tratamento a suplementação de vitamina D, dada a sua importância. A vitamina D, ela inibe a formação de vasos em volta do tumor, ela inibe a proliferação de células, induzindo a apoptose, que é a morte celular. Então, a vitamina D é fundamental, mas não saia tomando a sua vitamina D sozinha. A gente tem que olhar o eixo de todo o hormônio que a gente faz. Não é só suplementar o que está baixo, é ver qual a melhor forma. Então, seria interessante se procurar um médico, por quê? Nós temos a 25 hidroxi, a 1,25 de hidroxi, o PTH, que é o paratormônio, o cálcio iônico. Então, a gente tem que fazer uma correlação de ver qual que é a melhor quantidade e como que você vai tomar isso, tá bom? Vitamina C, vitamina E. Eles viram que eles trabalham naquelas espécies reativas de oxigênio. Lembra que eu falei que acontece lá, por exemplo, na ingestão da carne? Eles também diminuem a transformação desses compostos nitrosos. Então, vitamina C, indicado aqui em alguns trabalhos 2 gramas, e a vitamina E, não consegui achar uma dose, tá, que fosse consenso, muita variação dentro de um trabalho e outro, mas tentar manter a vitamina E numa questão ali num nível bacana, tá? Considerado adequado para a saúde. Selênio e cálcio. Selênio é uma coisa que também precisamos de mais estudos robustos, né? Mas já tem alguns estudos aí mostrando que é positiva e protetora o uso do selênio. E isso é muito fácil na alimentação, né? A castanha do Brasil é considerada a castanha que mais tem selênio, né? Muitos dos americanos buscam a nossa castanha aqui. Inclusive, ali, ó, quando você quiser aumentar a dieta com fibras aí na sua alimentação, você faz o brownie de biomassa, ao invés de colocar as nozes, você coloca a castanha, tanto na massa quanto para decoração, e daí você já fecha a tua quantidade, tá? Cálcio. Muitos estudos colocam, né, e avaliam as pessoas que têm um índice maior de cálcio, que eles têm, né, estão no quintil mais alto de nível de cálcio, que estão mais baixo. Então, tem 22% menos incidência de câncer coloretal quem tem o cálcio mais alto. Você pode ter na agrião, na couve, grão de bico, feijão, gergelim. Como eu te falei, nutre para fazer uma montagem, né, a confecção de uma dieta bem adaptada para isso daí, tá? Azeite de oliva, a gente tem um trabalho muito legal com azeite de oliva, né? O azeite de oliva, ele é a gordura predominante ali da dieta mediterrânea, né? 20 a 30% da nossa dieta deve ser gordura, e o grande representante ali na dieta mediterrânea é o azeite de oliva extra virgem, com acidez inferior a 0,8, eles citam nos trabalhos. Então, tem bastante estudo já. É um pouco difícil separar o azeite de oliva, porque o azeite de oliva, como ele está na dieta mediterrânea, e é uma dieta que tem pouca carne vermelha, tem mais carne branca, tem mais grãos integrais, então de separar qual que é a real função do azeite de oliva, né? E eles estão fazendo esses estudos e estão mostrando que realmente ele é de reparo epitelial nos pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia, tem náuseas, vômitos, enjoos, realmente o azeite de oliva, ele vem reepitelizar, né, ajudar na recuperação desse epitélio. E eles também viram que ele induz, né, ele interrompe o ciclo celular
das células cancerígenas, interrompendo, né? Ali, realmente debilitando essas células cancerígenas que estão se proliferando. Então, isso é um estudo que a gente tem que ficar de olho. Por hora, ingira o seu azeite de oliva, que isso com certeza é saudável. Gente, saindo um pouquinho dos alimentos e saindo um pouquinho... Ah, gostaria de falar do café e do chá, tá, gente? Já me perguntam muito em consultório, café e chá não tem nenhuma relação. Tá liberado em relação ao câncer coloretal. Gostaria de falar da atividade física, da obesidade, do papel da microbiota. E daí a gente termina esse módulo aqui. Atividade física, gente, a gente tem que se mexer, né? Move, não tem como. 150 a 180 minutos te tiram do sedentarismo. Então, se você for falar 30 minutos, vai 35 minutos todo dia. 30 minutos, se você fazer 5 vezes na semana, já dá 150, né? Então, isso o que que faz? A atividade física, ela modula a nossa microbiota. Então, ela faz com que a nossa microbiota produza substâncias anti-inflamatórias. E tudo que for anti-inflamatório na prevenção do câncer é o certo para o seu intestino, tá bom? Obesidade, né? Obesidade também tem um estudo do INCA ali que fala que de 2002 a 2010 teve um aumento nos indivíduos com 20 anos para mais, uma incidência que foi de 12,6 para 26,8, a incidência de indivíduos obesos. E a obesidade é uma questão inflamatória, né? Então, a composição corporal adequada, com mais massa muscular e menos gordura, já propicia também um ambiente anti-inflamatório. Bom, finalizando, eu quero falar do papel da microbiota. Gente, eu não sei se vocês viram aqui, tudo faz bem ou faz mal de acordo com a metabolização da microbiota, é o que ela entrega para o nosso organismo, né? Então, você veja que ela é uma intermediária. Olha a importância disso. Ela é uma intermediária entre o que você come, ela metaboliza isso e ela vai apresentar para o nosso intestino ou uma substância inflamatória ou uma substância anti-inflamatória. Então, esses metabólitos que vêm depois que a microbiota usa os nossos alimentos é muito importante. Então, veja como a microbiota, antes, né, quando eu conversei aqui com o Marcos, que é um oncologista, a gente já sabia que tudo isso fazia mal, a gente só não sabia ou que fazia bem. A gente só não sabia que isso tinha a interferência direta da nossa microbiota. Inclusive, hoje, nós temos tratamentos quimioterápicos que podem ser otimizados ou podem ser prejudicados pela presença de determinadas bactérias no intestino. E nós temos também como modular a microbiota para garantir um ambiente desinflamado para que esse paciente não tenha recidivas, por exemplo. Então, o paciente é operado, ele faz uma cirurgia, faz uma quimio, uma radioterapia, e nós temos que manter esse microambiente intestinal saudável. Então, a gente faz estudo da microbiota e a gente faz a modulação da microbiota. São tratamentos bem novos e são tratamentos muito interessantes para essas pessoas que estão saindo dessa questão de uma cirurgia oncológica, de um tratamento, por exemplo, tá? Gente, acho que era isso, né? Momento reflexão, momento reflexão. Vamos lá. Bom, pessoal, isso é o que eu sempre falo, né? A saúde está nas nossas mãos e a gente não sabe o poder disso, né? Então, às vezes, a gente fica pondo credibilidade num médico, num tratamento, num comprimido, e não tem a noção de que o que a gente faz no nosso dia a dia é que realmente impacta de forma sustentável e duradoura na nossa saúde. Então, só se mexer é isso. Então, vou descer, vou andar meia hora. Não tem questão de dinheiro ou de dificuldade. Você pode sair dar uma volta na quadra, você pode subir e descer a sua escada, você pode ter uma bicicleta, né? Você pode pular corda, você pode fazer milhões de coisas, gente. Hoje tem tanto aplicativo no YouTube, tem tanto aplicativo, tem tanta plataforma que pode te ajudar nisso. Então, atividade física não deveria ser uma desculpa. A gente tem que conscientizar, porque a gente acha que ganha saúde quando a gente nasce e ela tá ali. Ninguém cuida da saúde. Quem está cuidando da saúde? Então, eu estou me alimentando bem, estou colocando alimentos que são anti-inflamatórios no meu prato, estou hidratando, estou tentando evitar a carne vermelha. Não é parar, gente. Tem a quantidade ali que eles orientam, tá? É só a gente ajustar, não cometer os exageros. Estou colocando as fibras, já coloco azeite na minha salada. Então, isso é cuidar da saúde, isso é investir da saúde, porque você ganhou ela lá quando você nasceu, você não fez nada, daqui a pouco você perde. Você falou, cadê minha saúde que estava aqui? Realmente a gente não cuidou, e daí a gente ganhou uma doença para cuidar, que daí já é um outro nível um pouco mais complicado, né? Não é impossível, mas com certeza até a nossa energia emocional já é outra, tratar uma doença. Vamos cuidar da saúde, tá? Vamos pegar a família, vamos conversar sobre isso e vamos trazer esses hábitos saudáveis, porque não é só o câncer, né, que a gente está tratando. Hoje nós temos as doenças crônicas não infecciosas, que estão aumentando muito, que estão diretamente relacionadas com os nossos hábitos e estilo de vida, dieta, como, por exemplo, pressão alta, síndrome metabólica, obesidade, o câncer, as demências, são todas doenças inflamatórias crônicas
que não tem uma causa infecciosa, que vem dessas questões dos hábitos aí que a gente tem que mudar, tá bom? Reflexão seria essa. Gente, o próximo episódio tá quente, o próximo episódio tá com um assunto novo, que é um assunto aí que também traz muita polêmica, porque tem muita coisa nova. A gente, quando fala de microbiota, de eixo cérebro-intestino, a gente está sempre aprendendo, nós somos uns eternos aprendizes, tem que ler muito. Eu leio, a gente tem que ler muito todo dia, participar de congresso, artigos científicos, porque cada dia a gente tem uma novidade, a gente não consegue assimilar tudo isso que a microbiota está trazendo para a gente, e às vezes nem entender, né, o que um metabolismo da bactéria sobre um determinado substrato ainda traz, o que isso reflete numa condição clínica, o que isso significaria para um tratamento. Então a gente está aí se esforçando para tentar entender todo esse mundo novo que a microbiota proporcionou para a gente, e o tema vai ser autismo. Né? Eu vou apresentar aqui para vocês a doutora Patrícia Venturoli, que é uma amiga minha muito especial. Ela é especialista na área, ela vai contar a história dela para vocês, que é emocionante. E nós vamos falar sobre como era visto o autismo, como é visto hoje o espectro autista, como é a ligação, né, dessa situação com o eixo cérebro-intestino, quais são os exames de diagnóstico que a gente usa, principalmente em crianças, né, porque ela é especialista em entendimento de criança, e daí nós vamos discutir as questões de diagnóstico para adulto e diagnóstico para criança. Quais seriam as diferenças e quais são os tratamentos? Quais eram os tratamentos, quais são os tratamentos que a gente tem hoje e quais são as promessas de tratamento muito promissores que a gente tem para um futuro bem próximo, tá bom? Um assunto muito legal. Pessoal, era isso. Obrigada, meus amigos do intestino. Espero que a gente tenha trazido informação aí de valor para vocês. Não esqueça de dar o like, de passar o link para os amigos, tá ok? E estamos aí para a próxima. Obrigada e até lá.